Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, um comecinho de noite. Nós estamos felizes, estamos alegres, porque mais um ano se inicia, o ano de 2023, o nosso primeiro programa do ano, o programa Resgatando as Famílias. Como nós estamos alegres de estarmos aqui, porque o Senhor, a graça de Deus nos fez que nós estivéssemos aqui mais um ano para contemplar as obras desse Deus maravilhoso, Como esse Deus é bom, como esse Deus nos derrama a graça dele todos os dias, Nós agradecemos a todos, a todos que assistem esse programa ao vivo, pelas redes sociais, aqueles que vão assistir pelo canal CATV, canal 38, Nós estamos alegres, estamos felizes, que esse ano seja um ano de paz, um ano de alegria, um ano de realizações, Nós temos esperança, nós estamos esperançosos em que esse ano seja melhor que o ano passado. Por isso nós nos alegramos no Senhor. As nossas esperanças estão no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós já vamos ler um texto, começar esse ano com uma palavra que o Senhor nos deu, uma palavra maravilhosa que está lá em Isaías 42, versículo 1 e 2. Isaías 42, versículo 1 e 2. Ele diz assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Que palavra poderosa é essa, Quantos de nós começamos esse ano com a palavra justiça nos nossos lábios, Às vezes nós passamos por provas, passamos por situações tão difíceis, E achamos que a justiça ela é injusta, A justiça ela é injusta, Os nossos olhos veem coisas que você duvida da justiça, E a palavra de Deus, ela vem nos acalentar nesse comecinho de noite, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, A palavra de Deus fala que Ele traria justiça para as nações, traria justiça para as pessoas. E como foi bom, Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando Ele se entregou por nós, entregou a sua vida, pelo meu pecado e pelo seu pecado, Ele nos trouxe essa justiça, a justiça de Deus, que nos perdoou dos nossos pecados, o pecado adâmico. Como é bom! E muitas vezes nós estamos sofrendo, às vezes nós não estamos dormindo, porque nós às vezes clamamos por uma justiça, Às vezes uma justiça social, às vezes uma justiça política, e isso tem nos afligido a nossa alma. Mas a palavra do Senhor diz que Ele já nos trouxe a justiça. E a justiça é o sangue do Cordeiro, é o Senhor Jesus que nos entregou pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. No versículo 6 ele vai falar assim, Eu sou o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Olha só que a palavra diz, que Ele abriu os nossos olhos, da nossa cegueira espiritual. Ele nos libertou da prisão, porque antes de nós sermos libertos pelo Senhor, nós estávamos aprisionados no pecado, uma mente prisioneira, uma mente aprisionada pelos nossos atos pecaminosos. Ele fala que Ele nos livrou do calabouço, e que nós habitávamos numa escuridão.
né? Através da justiça de Deus, nós saímos dessa escuridão. Então nós não devemos clamar por justiça, sim, devemos lutar pelos nossos direitos, devemos estar dispostos a lutar, a defender os princípios de Deus. Tudo aquilo que vem contra os princípios de Deus, nós devemos realmente lutar, nós devemos realmente estar ali clamando pelo Senhor, para que as pessoas conheçam essa justiça também, né? Para que a justiça dele venha sobre a terra, né? Então essa justiça, né? A justiça do Senhor, quando ele deu o seu filho, entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, essa justiça nos afastou da ira de Deus. Essa justiça nos trouxe a paternidade de Deus. Então nesse ano de 2023, se alegra porque nós somos filhos de Deus. E essa justiça já foi nos dada, né? Aconteça o que acontecer na terra, nós temos um Deus, né? Nós temos um mediador lá com o Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se alegre nesse ano 2023, se alegre, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus, né? Agora nós vamos aí com os nossos patrocinadores. Daqui a pouco nós voltaremos com uma palavra poderosa para você. Já compartilha essa live, né? Vai compartilhando, chama aí os teus amigos, né? Compartilha nas tuas redes sociais, porque Deus tem uma palavra nesse início de ano para você. Glórias a Deus. Vamos para os nossos patrocinadores. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Esse ano de 2023, Deus possa prosperar essa empresa poderosamente ali. A nossa amiga Gisele Amorim, um grande abraço a Gisele Amorim e a todos os funcionários ali, que Deus abençoe poderosamente essa empresa. Está conosco também a Vistoria União. A Vistoria União, ela está ali na JV da Cunha Silva, 1825, né? Se você está necessitando aí de fazer uma vistoria veicular, está precisando ali fazer uma vistoria para regularizar aí o teu veículo, a tua moto, o teu carro, vá ali na Vistoria União, fala ali com o nosso amigo Nicolas, né? Vistoria União, o acesso ali é bem fácil, ela está ali ao lado do Poupa Tempo, né? Você que está precisando de uma vistoria com qualidade, com rapidez e segurança, Vistoria União. Agradecemos também a Vistoria União, que esse ano de 2023 Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem, pastora? Amém, glória a Deus. Nós voltamos, nesse
ano abençoado, né, que o Senhor tem nos proporcionado, ano de 2023. Desejamos a todos aqueles que nos acompanham um feliz ano novo, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de nós. Nós precisamos realmente das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, né? Os nossos pés só estão firmados mesmo, verdadeiramente, se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus, né? É dele que nós precisamos. Assim como o Ricardo já trouxe essa palavra, né? Cristo é a nossa justiça, Ele fará justiça nas nações, Ele é a nossa justiça. Glória a Deus. Né? Nós temos, aqui o Senhor colocou uma palavra muito abençoada, né, nos nossos corações nesse início de ano, e nós queremos compartilhar com todos os amados irmãos essa palavra. Mas antes disso eu quero pedir para você, se você puder compartilhar essa live, você que está nos acompanhando, compartilha, curte também essa live, deixa seu comentário, seu pedido de oração, amém? E nós estaremos depois orando pela sua vida, né? Curte essa live e compartilha. Nós já entraremos com a palavra logo mais, mas que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, e é exatamente sobre isso que a palavra que nós iremos compartilhar aqui nessa programação vai falar com cada um de nós. A palavra está no Salmo 73, a palavra está no Salmo 73, Salmo de Asaf, né? Eu espero que o Senhor ministre o seu coração, traga paz, traga tranquilidade, traga que a sua confiança esteja somente no Senhor, amém? Olha só o que diz o Salmo 73, nós já iremos entrar nessa palavra. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Essa é uma declaração do salmista Asaf, um salmista muito abençoado, que tem salmos maravilhosos que nos abençoa. E ele faz aqui um relato muito interessante que nos abençoa demais, que ele teve os seus pés num lugar tão escorregadio que ele quase caiu na fé. Olha só, o que será que fez o salmista Asaf quase cair na fé, né? Assim como ele declara, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui para esse salmo é já no versículo 1, que ele diz, certamente Deus é bom para Israel. Quando a palavra do Senhor fala sobre Israel, ele está falando do povo da aliança, o povo que tem uma aliança com Deus, né? Então todos nós que estamos em Cristo Jesus, através do sangue de Cristo Jesus que nos lavou e nos comprou nos nossos pecados, né? Nós fomos perdoados pelo Senhor através do seu sangue. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, todos nós que cremos na palavra do Senhor, somos o povo da aliança. E ele começa falando que Deus, ele é bom para Israel, Deus, ele é bom para o seu povo, Deus, ele é bom para todo aquele povo que está aliançado com ele. É como que a aliança, ela representa um casamento, né? É algo forte, é algo que não dá para você fazer uma aliança aqui e desfazer ali. Então, todo aquele que está aliançado com Deus através de Cristo Jesus, ele declara que certamente Deus é bom. Nós vamos aqui meditar sobre esse texto e você vai ver que ele passa por um processo, mas ele já inicia esse relato falando que Deus é bom para o povo que é aliançado com ele, né? Para o povo da aliança, certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que têm o coração puro, né? Então, a primeira coisa que nós devemos aprender é que, independentemente se as coisas saíram da maneira que nós queremos ou se não saímos da maneira que nós desejaríamos, o Senhor continua sendo bom, né? Às vezes nós
achamos que Deus é bom só quando Ele faz aquilo que nós queremos, humanamente falando. E quando Deus ele dá uma resposta diferente para nós, nós achamos que Deus não é tão bom assim, né? Mas não, Deus é bom em todo tempo, Deus sabe o que faz, Deus tem a sua maneira de agir. E Deus verdadeiramente é bom. Até quando Ele nos fala não, até quando Ele nos priva de algumas coisas, Ele continua sendo bom. Certamente Deus tem um ensino, certamente Deus tem um caminho, né? Através desse não também. Então isso é algo que precisa estar firmado dentro do coração de todos aqueles que têm uma aliança com Cristo Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Você já levou algum não de Deus? Quantos nãos, né? Quantos nãos, né? Quantos nãos a gente recebe, né? Mas a gente entende isso, né? Nós que temos filhos, quantos nãos por dia nós falamos para os nossos filhos? Mas não que sim. Mas não que sim, né? E sempre é pro bem, né? É pro crescimento. Sempre é pro bem. Crescimento. Então, os nãos de Deus não quer dizer que Ele não é bom. Muito pelo contrário, né? Nós ainda nós acabamos agradecendo a Deus pelos seus nãos lá na frente, né? E o salmista diz: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. No versículo 3 ele fala: pois tive inveja dos orgulhosos. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Olha só, a causa da fé do salmista Asaf ser abalada foi ele olhar para o ímpio e questionar a Deus. Por que o ímpio prospera? Né? Ele viu a injustiça no mundo e questionou a Deus. Porque havia tanta a indignação, né? Ou nasceu ali no coração do salmista uma indignação porque o mundo tão injusto prosperava. Então isso trouxe uma indignação no coração do salmista. Ele falou: quase caí. Como que nós corremos perigo quando nós paramos, nós, povo da aliança, povo de Deus, todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor, nós olhamos para o ímpio e para a vida do ímpio e falar assim: ele não sofre como eu sofro, ele não passa as aflições que eu passo, né? E humanamente ele declara essa fraqueza que ele teve, né? O salmista, um homem, um adorador, mas era um homem de carne e osso, com sentimentos, com suas fraquezas, e ele olhou aquela injustiça. E a palavra de Deus fala: eu tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Muitas pessoas em nosso meio têm tido a sua fé balançada, porque não tem visto a resposta que gostaria de ter tido. Muitas pessoas no nosso meio. Nós passamos por um ano conturbado, ano de 2022, um ano de eleições, um ano muito movimentado, de tantas decisões que precisavam ser tomadas, e por muitas vezes, muitas pessoas teve o seu coração frustrado, porque não veio a resposta que ela gostaria. Uma expectativa frustrada, né? Quantas vezes nós temos expectativa frustrada? Tantas coisas, em projetos, projetos de vida. E o interessante é que ele fala assim: eu os vi prosperar apesar da sua perversidade. E é isso que traz indignação ao coração do justo. Ele vê a perversidade e aquela pessoa, mesmo apesar de sua perversidade, ele prospera. Então isso deu um nó na cabeça do salmista, né? Ele ficou muito perturbado com essas coisas, né? E esse texto bíblico, ele nos abençoa muito quando nós meditamos nele, né? E o Senhor colocou esse texto
no nosso coração, nesse início de ano. E aí ele continua falando que eles levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas. Olha só, orgulhosos, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, gananciosos, né? E o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. E mais, por isso o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Olha o quão grande era a indignação do salmista Asaf a ver que os ímpios prosperavam a todo vapor, apesar de sua arrogância, apesar da sua ganância, apesar de suas mentiras, apesar de blasfemar contra Deus, né? E as pessoas querendo. Isso, e ele fala assim, falam como se fossem donos do céu, arrogantes, e bebe todas as suas... percorrem, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. E o versículo 10 fala, por isso o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Então quer dizer, enganam a muitos. Muitas pessoas são levadas pelas mentiras, pelos enganos. Isso aconteceu com o salmista Asaf. E isso está relatado na palavra de Deus para que nós possamos nos consolar através dessa palavra. Às vezes, nós fazemos esse questionamento. Né? Uhum. Quem já não fez esse questionamento? Sim. Muitas pessoas fazem esse questionamento. Só que a gente vai ver na palavra de Deus quantos exemplos a gente tem sobre isso. Quantos discípulos morreram, né, decapitados. Sim. Para que a fé cristã chegasse até aqui. Estevão foi apedrejado. Às vezes a gente ouve dos nossos próprios filhos, né? Por quê? Aconteceu dessa forma, com discípulo, né? não é? Mas esse salmo, ele é muito esclarecedor, né? Ele é muito esclarecedor. Então, assim, esse salmo ele vem responder aos nossos próprios questionamentos que às vezes fazemos em relação da vida para com Deus. Sim. Deus, por que eu estou passando isso? Sempre mantive a minha fidelidade. Por que estou passando por essa enfermidade? Senhor, eu sempre fui fiel no dízimo e oferta. Por que estou passando essa dificuldade financeira? Enquanto aquele outro que não te honra está sendo abençoado e recebendo promoções. Porque eu sempre fui fiel ao Senhor, à casa do Senhor, e meus filhos se desviaram da fé. Não são questionamentos? São questionamentos sinceros. Então, assim, a gente vê sempre esses questionamentos. Mas nós vamos entender nesses salmos, que nós vamos ver mais aqui os versículos da frente, que o Senhor responde esses nossos questionamentos. Mas o mais interessante, quando você disse no versículo 1, mas nós temos que estar com o coração puro. Só de Asaf escrever esse salmo, você vê que ele tem um coração puro. Ele foi sincero. Coração puro é um coração sincero. Ainda que tenha muitos questionamentos. Isso. Às vezes a gente acha que o nosso coração não é puro porque nós questionamos algumas coisas. Mas quando nós colocamos esses questionamentos diante de Deus, o Senhor vê que há sinceridade e pureza dentro do nosso coração. É o que a gente vai ver aqui nesse próximo versículo. Qual? Não, quando ele entra na presença de Deus. Sim. A gente vai ver. Então, talvez, existem tantas pessoas aí que começou esse ano de 2023 desanimados, desesperançosos, mas nós queremos trazer uma palavra de esperança para o seu coração, esperança em Cristo Jesus, porque assim como foi lido em Isaías 42, é Cristo que é a nossa justiça. E com isso nós não estamos falando que nós não devemos buscar justiça em todos os lugares que podemos. Aonde nós podemos lutar, lutaremos.
mas sempre sem esquecer que Jesus realmente é a nossa justiça. É Ele a nossa justiça e é Ele a justiça do mundo inteiro. É Ele que trará justiça às nações, né? Todos nós que somos cristãos, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que no livro de Apocalipse a igreja vence. Glória a Deus. Por mais perseguida que possa ser a igreja de Cristo, desde o seu início até os nossos dias, nós já sabemos o final e nós sabemos que a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus. Aí está a nossa esperança. Mas nós podemos passar por momentos em qual a nossa fé é abalada por causa da injustiça. Como é difícil nós vermos a injustiça diante dos nossos olhos, né? Triunfar, a injustiça triunfar. Mas é fato que o mundo não é justo. O fato é que o mundo realmente, ele é perverso. Tanto é que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Então, o Senhor Jesus nunca nos enganou a dizer que nós nunca teríamos problema e que as coisas sempre sairiam perfeitas para nós. Muito pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, então vocês também vencerão. Nós estando em Cristo, nós também venceremos a cada uma das nossas dificuldades, mas nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida. E a fé do salmista Asaf, se a fé do salmista Asaf ficou abalada, quem somos nós para que um dia nós também não tenhamos a nossa fé abalada? É por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Se a sua fé está abalada nesse início de 2023, o Senhor quer fortalecer ela hoje, através da sua palavra, né? O salmista teve a sua fé abalada, ele diz que quase caiu, porque ele ficou observando a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos injustos, a prosperidade dos mentirosos, a prosperidade dos arrogantes. E ele quase se perdeu. Isso não pode acontecer comigo e com você, porque a nossa esperança, afinal de contas, está no Senhor Jesus. E ele continua dizendo, voltando aqui para o texto, por isso, o que Deus sabe, pergunta, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Né? Ele está falando assim que eles zombavam de Deus. Eles não levavam Deus a sério. Zombavam de Deus. Vivemos dias em que as pessoas zombam de Deus. Não é verdade? Nos nossos dias, nós temos visto pessoas que zombam de Deus. E a impressão que nos dá às vezes é que essas pessoas não são afligidas. Isso. Né? A impressão que nos dá. E aí parece que você que quer a justiça de Deus, quando você coloca esses princípios de Deus, parece que você está em outro mundo. Isso. Né? Você é errado. Você é o criticado. Se você fala hoje da família tradicional, eles falam que você está errado, que você não ama, que você não é inclusivo, não é isso que a gente ouve? Nós estamos aqui no nosso programa Resgatando a Família já há alguns meses e o Senhor colocou fortemente ao nosso coração implantar em resgatar, é claro, porque isso vem desde o princípio. O Senhor estabeleceu a família desde o princípio, mas com o tempo as coisas vão se perdendo. E nos nossos dias as coisas estão se perdendo. A família tem sido massacrada, desvalorizada. Mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, resgatar os valores da família. Resgatar as famílias para Cristo Jesus. Né? E é isso que nós temos feito. E às vezes isso causa estranheza. Algumas palavras do Senhor causam estranheza até mesmo nos filhos da aliança, nos crentes. Por desconhecerem a palavra de Deus, por desconhecerem até mesmo o Deus da Bíblia, né? Mas nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque ela é a saída para nós, ela é aquilo que vai iluminar realmente o nosso caminho. Então, o salmista estava lidando com zombadores,
né? Ele estava vendo zombadores que parecia que tinha uma vida tranquila, né? Tranquila, nada o afligia. E aí ele olhava e falava, mas são zombadores, né? Isso trazia muito questionamento para o coração dele. E ele continua dizendo, veja como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa, olha só, olha o perigo, né? Olha o perigo da comparação, né, amor? No versículo 13. Até o versículo 12 ele está falando do ímpio. Depois ele começa a se comparar. Agora é eu, né? Olha o perigo, foi à toa que mantive o meu coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. O dia todo só enfrento problemas e cada manhã sou castigado. Olha só a pureza do coração do salmista. Ele coloca tudo para fora, né? Ele coloca diante de Deus. Será que é em vão andar em retidão? Será que é em vão manter o meu coração puro? Será que é em vão manter os meus olhos longe do mal? Será que é em vão obedecer a palavra de Deus? Esse era o questionamento do salmista. Ele não fazia pose. Ele não chegava diante de Deus falando que era um super-homem. Por isso Deus se agradava dele, apesar dos seus questionamentos. E Deus trouxe resposta para ele, e Deus traz resposta também para nós, né? O maior segredo é você ser sincero com Deus. O maior segredo. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e não somos sinceros? Deus é Pai, né? E o Pai, ele está pronto para te ouvir. Ele já sabe o que você está sentindo, mas ele quer ouvir da tua boca. Nós temos que ter essa sinceridade com Deus. Essa pureza, né? Para que Deus ele nos cure, né? Sim. Realmente colocar o nosso coração diante de Deus. O Senhor sempre nos responde. Sempre nos responde. Esse texto é resposta de Deus para corações aflitos. Para corações que estão desamparados. Às vezes tem pessoas que estão passando por isso, sentindo aflição, angústia, porque está vendo talvez uma área da sua vida desmoronar. Mas o Senhor, Ele traz esse refrigério ao seu coração, né? Se apega em Cristo Jesus. Chegue a Deus com um coração puro. Faça as perguntas que tanto indagam o seu coração para o Senhor. Assim como Jesus diz, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Pai que está no céu e Ele te recompensará. É interessante, né? Ele fala, isso é Mateus 6. E ele fala, vá para o seu quarto, para o seu Pai, ore para o seu Pai. Pai que está nos céus. Nós temos um Pai. Um Pai. Se nós não entendermos e se a gente quiser resolver tudo pela nossa ótica, às vezes nós vamos fazer coisas que não vão agradar a Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor, Ele nos mostra a ótica dEle, a visão dEle. E Ele o recompensará, quer dizer, Deus vai falar ao teu coração. Sim. Deus vai te dar a resposta que você necessita. E Ele vai mostrar que a nossa ótica, muitas vezes, é terrena. Sim. É que vai falar o próximo versículo, né? Sim. Antes da gente entrar aqui com aquilo que salvou o salmista, né? Porque houve uma prática que ele fez que salvou a sua fé de escorregar realmente, de cair realmente, né? Eu queria que você, se você pudesse compartilhar, se curtisse também essa live que nós estamos fazendo. Você nos ajuda compartilhando e curtindo e também comentando, né? Essa é a maneira que a gente consegue impulsionar um pouco mais essa mensagem. Amém? Se você puder, nos ajude compartilhando, curtindo e comentando essa live. Amém? Para que a palavra do Senhor possa chegar aí a outras pessoas. E ele continua dizendo assim,
Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender porque prospera. Que tarefa difícil. Humanamente falando, é difícil entender porque o mal prospera. Porque, como se fala aqui no Brasil, né? Porque o crime compensa. Não é verdade? Humanamente falando, é difícil. É difícil entender um cristão, uma pessoa que está buscando andar na verdade. É difícil entender porque o crime compensa, né? Porque ímpios prosperam, porque blasfemadores prosperam. E ele diz assim: eu tentei compreender, mas era muito difícil para mim. É uma tarefa muito difícil de compreender. Humanamente, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, que nem se fala, né? Ditado que se diz. Nós vamos só se machucar. Nós vamos só se machucar. Humanamente não se entende isso. Como isso faz mal? Aí nós queremos buscar justiça própria. Aí nós vamos prejudicar a nossa vida, a nossa família. É verdade. Né? Então não é esse o caminho. Enquanto o salmista estava ali, tentando decifrar por que aquilo acontecia, ele não tinha resposta. Ele estava perdido, porque é difícil compreender essas coisas. Compreender com o teu próprio conhecimento, né? Sim. Ele quis compreender humanamente falando. Por que o crime compensa? Por que o mal prospera? Como que esse salmo é maravilhoso. E aqui no versículo 17, né, vai ter a resposta, né? Como Sim. é maravilhoso, né? É maravilhoso. E isso é para nós. Isso é para nós. E aí ele diz assim, ele não estava compreendendo nada. E aí no 17 ele fala: então, entrei em seu santuário, ó Deus. Glória a Deus. E por fim, entendi o destino deles. Glória a Deus. Foi na presença do Senhor que o salmista teve livramento para tamanha lugar de escorregadio que os pés deles estavam, de perder a fé em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que estão com a sua fé abalada. Interessante que quando a gente está passando por essas aflições na vida, no casamento, em todas as situações, né? Com os filhos, problemas familiares, a pessoa, a palavra, ela nos ensina que nós temos que buscar o Pai. E geralmente a pessoa não faz isso, né? É interessante. A gente busca amigos, que às vezes tem, às vezes não tem uma resposta. Não é? Geralmente não tem. E às vezes, até nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, a gente não consegue ter a resposta que Ele vai ter diante da presença de Deus. Sim. É Ele que tem que buscar. Claro. É Ele que tem que estar na presença. Porque a palavra de Deus, como a gente acabou de falar, em Mateus 6,6, Ele fala: vá para o teu quarto, entra na presença do seu Pai e Ele o recompensará. Quer dizer, Ele vai tirar as suas dúvidas, Ele vai pegar a ótica humana e falar: eu vejo assim. Sim. É dessa forma que você tem que enxergar. E aí o salmista vai falar sobre isso. E é interessante meditar um pouquinho naquilo que o salmista diz, né? Então entrei no santuário do Senhor, entrei na presença do Senhor. Entrei na presença, algo simples, queridos. É entrar na presença do Senhor, é entrar no quarto, fechar a porta e falar com sinceridade as aflições do nosso coração. É simples. Não tem mistério nisso. Gente, como nós esse ano de 2023, né, você que está assistindo essa programação, você que está assistindo esse programa, faça algo diferente nesse ano de 2023. Quando você se sentir aflito, quando você se sentir perturbado, quando você estiver em meio a decisões, vai na presença de Deus. Entra no seu quarto, entra na presença de Deus. E Deus, Ele vai recompensar. O que quer dizer? Deus vai te dar a resposta. Né? Ele vai trazer refrigério no nosso coração. A oração não é só você quem fala. Deus responde. É diálogo, né? É diálogo. Deus, Ele vai responder. Mas
coloque isso no seu coração, como diz o versículo 1 do Salmo 73. Coloca isso como meta. Né, do ano, né? Mas que você tenha o coração limpo e puro, quer dizer, seja verdadeiro diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou passando por isso, mas os meus pensamentos é esse. Fala comigo, Senhor, me dê uma direção. Então nós temos que ter essa cultura cristã de buscar, né, para resolver as situações, buscar a presença de Deus. Então esse ano de 2023 comece diferente. Faça essa aliança, né? Nós estamos falando de aliança. Faz essa aliança com Deus, né? Todas as minhas situações para serem resolvidas desse ano de 2023, eu vou pôr na presença de Deus. E o salmista Asaf, ele nos ensina isso. Ele estava em meio a desviar. Nós temos tantos testemunhos de respostas de Deus para contar. Se eu fosse falar dos testemunhos que nós temos, acho que nós falaríamos só de testemunho de resposta e de direção. Deus, ele é fiel. Mas o que nós precisamos ser é verdadeiros. Às vezes você está preso num pecado que te afasta do Senhor. Quem vai poder te salvar desse lugar escorregadio? É o próprio Senhor. Você vê que Asaf aqui, ele estava falando um pecado para Deus. Pecado. Ó, Deus, eu não estou acreditando. Porque ser juiz de Deus é pecado. Porque ele estava sendo um juiz de Deus. Deus, você está fazendo errado. Olha, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo na terra? Era como que se ele falasse isso. O senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo? Então, muitas vezes nós queremos ser juiz de Deus e isso é pecado. E quando ele entrou na presença de Deus, ele diz... 17. Por fim, parece que passou um tempo, uma angústia, sabe? Um tempo assim de muita angústia. Por fim, entendi o destino deles. Glória a Deus. Queridos, isso não é segredo para nós. A palavra de Deus fala sobre o juízo final. É verdade. Não é? A palavra de Deus fala que não existe uma fé que você possa ficar em cima do muro. Tem que se posicionar. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe o campo neutro no mundo espiritual. É verdade. Né? Então, 2023 tem que ser um ano de posicionamento. Onde você fala assim, não, eu serei do Senhor. Por quê? Porque quem não é de Deus tem um destino preparado também. E não é porque essas pessoas prosperam, não é porque essas pessoas vençam, aparentemente, não é porque essas pessoas estão ricas, abastadas, não tem nada a ver. Um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E é diante dele que nós vamos ter que dar conta de todas as nossas obras. Então, não é por acaso, não é em vão, na verdade, que nós mantemos o nosso coração puro. Assim como o salmista estava questionando, é em vão que mantém meu coração puro. Não é em vão. Não é em vão que nós andamos de modo íntegro, não é em vão. Não é em vão que você discipula seus filhos. Não é em vão que você faz culto doméstico na sua casa, levando a palavra de Deus para a sua família. Não é em vão. Porque a palavra do Senhor diz através do salmista, na presença de Deus, Deus deixou claro que existe sim diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E é isso que nós precisamos saber. Às vezes nós queremos respostas terrenas. Às vezes nós vemos vitórias de ímpios, vitórias daquelas pessoas que não estão na presença, dos arrogantes, dos zombadores. E isso tem afligido a fé da igreja. Isso não pode afligir a fé da igreja. A igreja continua sendo a igreja na qual ela foi destinada. E a palavra de Deus a respeito da igreja de Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, e elas não prevalecerão, não importa. Então coloque a sua esperança no Senhor Jesus, é Ele que é a nossa justiça.
É Ele que é a nossa justiça. O salmista entendeu isso quando ele entrou na presença do Senhor. Queridos, não fuja da presença do Senhor diante de uma aflição. Não fuja da presença do Senhor diante de um questionamento. As coisas deram errado para você, não se afaste de Deus. Muito pelo contrário, se achegue mais ainda a Deus. E Ele te trará resposta, Ele vai explicar o porquê de cada uma dessas coisas, porque Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Quando ele entra na presença, ele entende que Deus coloca os ímpios num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Queridos, sem meias palavras, quem não serve a Deus, o destino é o inferno. Essa é a verdade. Ainda que prosperem nessa terra, terão que dar conta de suas obras diante do Deus que os fez, diante do Deus que os criou. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que não gosta de ouvir as verdades, mas essa é a verdade. Nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Vale a pena manter o coração íntegro, vale a pena manter os seus pés na justiça de Deus. A justiça terrena para o Senhor é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus realmente é justa e é nela que nós nos amparamos. Pode parecer que a lei de Deus é loucura para o mundo, mas para todos aqueles que estão amparados na palavra de Deus, ela é resposta, ela é refrigério. Esse é um tempo que nós devemos nos posicionar e depender somente do nosso Deus, o Senhor. É Ele que tem resposta para nós. O Senhor deixou claro para o seu servo Asaf que todos os ímpios, ainda que prosperem na terra, eles estão num caminho escorregadio. Às vezes nós passamos por aflições e falamos, por que Deus nos deixa passar por aflições? Queridos, bendita é a aflição que nos aproxima de Deus. Quantas vezes o Senhor me colocou num caminho tão difícil, mas através de percorrer aquele caminho, sem virar as costas para o Senhor, lá na frente eu entendi os propósitos de Deus, eu entendi o meu pecado, o Senhor se revelou a mim tão profundamente, eu entendi na onde eu errava, foi no erro, foi na aflição, foi naquilo que pareceu que deu errado. A palavra de Deus diz em Tiago que nós devemos nos alegrar quando passamos por muitas provações, porque as provações, elas trazem integridade ao nosso coração. As provações, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai nos equilibrando emocionalmente, tudo que nós perdemos com a queda, o Senhor vai nos aperfeiçoando o nosso caráter, o nosso emocional, vai nos transformando, e muitas vezes é através das aflições. Então não rejeite a aflição que vem de Deus, não rejeite. Sabendo que o fim deles, o destino deles é a destruição. Mantenha o teu coração puro. Tenha esse propósito no ano de 2023. Não fica tendo inveja, não fica se comparando com ímpios que não servem a Deus. Mantenha o seu olhar fixo no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Mantenha o seu olhar fixo na palavra de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, purifica meu coração, abre a minha visão espiritual, abre o meu olhar, os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir o Senhor. Foi isso que aconteceu com o salmista. Amém? Isso é o que o Senhor tem para nós, isso é o que o Senhor tem para nós neste novo ano. Talvez você está decepcionado, talvez você está aí, entristecido, mas não se entristeça, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. E Ele virá com resposta, Ele virá com refrigério, Ele virá com uma direção para a sua vida e para a sua família. E para finalizar, eu quero lembrar você a respeito daquela 10ª praga que se passava no Egito. Quando
o Senhor ordenou aos filhos da aliança, aos filhos de Deus, que se reunisse dentro da casa, que se reunisse dentro da sua casa, juntamente com a sua família, e que ali comessem do cordeiro pascal, né? Mas antes disso, eles deveriam matar esse cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, porque naquela noite o espírito da morte passaria pelas ruas do Egito, e aonde não tivesse aquele sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte entraria e mataria todos os primogênitos. Queridos, assim como nós iniciamos, o Ricardo iniciou essa mensagem dizendo que a nossa justiça é Cristo. Lá atrás, no livro de Êxodo, o Senhor já estava sinalizando que a nossa justiça é Cristo. O sangue nos umbrais da porta é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo que nos cobre. Não fique temerosos. O espírito da morte pode estar rondando lá fora, mas na sua casa tem que estar sobre o sangue de Cristo Jesus. Passe o sangue de Cristo Jesus nos umbrais da porta. Não estou falando para você fazer isso fisicamente, na prática, mas eu estou falando espiritualmente. Sirva a Cristo. Se submeta à palavra. Veja o que o Senhor requer de você na sua família. Veja o que a palavra ensina sobre família. E submeta a sua família aos ensinamentos de Deus, e você estará guardado. Não precisa temer o espírito da morte que ronda lá fora. Todo aquele que estiver debaixo dessa aliança que nós estamos de sangue, esse pacto através de Cristo Jesus, estaremos a salvos. O espírito da morte passou sobre as ruas do Egito e realmente matou muita gente, mas todos aqueles que estavam ali naquela aliança com Deus, todos aqueles que ouviram a Deus, todos aqueles que levaram a sério aquilo que Deus falava, eles foram guardados e protegidos. E assim será conosco, e assim será com a sua família, e assim será com a nossa família, e assim será com a igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, né? Que palavra poderosa, né? Que nós nesse ano de 2023 venhamos iniciar diferente. Né? O Senhor trouxe algumas chaves, né? Umas chaves que você tem que entrar na presença de Deus. Está passando por um momento difícil, está passando por uma situação difícil, né? Esses umbrais na porta, o sangue do Cordeiro, é a dependência. Nós dependemos do sangue do Cordeiro, nós dependemos do Senhor Jesus. É se submeter à palavra. É submeter à palavra. Nós sabemos que nesse tempo é tão difícil, né? Hoje você se submeter à palavra, você é quadrado, está fora. Mas a palavra é atual. É atual. Isso, né? diz aqui através desse Salmo 73, se você prestou atenção do início ao fim, você vê que a palavra é atual. É atual. O Senhor, Ele se renova a cada manhã para nós, a cada geração. Né? Glórias a Deus. Então que você comece esse ano diferente, você e a tua família, né? Você esposa, comece esse ano diferente, comece com oração, que a Cláudia falou, comece com culto doméstico. Você que nunca fez, né? Pega o teu esposo, pega a tua esposa, reúne com o teu filho, traz um versículo, comente sobre esse versículo. Comece a ler um livro, do início ao fim, pega um capítulo, né? Por ensine, dia, não sei. Ensine seu filho, ensine ele no caminho. Ore com ele. Ele já está com 15 anos, não tem problema. Compartilhe as respostas de oração, que vocês orarem juntos, tudo isso é maneiras de você construir na fé no coração dos E você vai ver família. que Deus vai responder as orações deles. Deus é bom. Deus é bom e quer se revelar à nossa família. família. Revelar a nossa família, para os nossos filhos. Mas nós precisamos ter coragem. Ter coragem. Então, esse ano de 2023, entregue a sua família ao Senhor. Participe dessa Páscoa, né? É a Páscoa, né? É a separação, né? É a separação, né? O espírito da morte passou sobre, né, as casas, sobre o Egito, passou sobre o povo de Deus e ali não houve morte. Né? Quando você está no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, sua família está sobre o sangue de Jesus,
não há morte espiritual. E essa promessa se mantém. Até hoje. Até hoje. O Senhor colocou forte para nós essa palavra no início do ano, né? É a palavra de início de ano. Essa palavra de início de ano, o Senhor falou assim, não. Dependência. As famílias que estão em Cristo estão guardadas. Glórias a Deus. O pau, eu nem falo, né? O pau pode estar quebrando lá fora, dentro da sua casa. O Senhor guarda. Glória a Deus. O Senhor guarda. A morte estava devastando e ali eles estavam comendo. Ali eles estavam comendo, preparados para sair, olha, do Egito. Conscientes, com a mente sã, sarada. E o povo desesperado, mas eles são prontos para partir. Para partir, olha, glória a Deus, para uma terra. Então nós temos que estar preparados, mas com Cristo. Com Cristo, sem Cristo não há caminho, não há. Glórias a Deus, nós agradecemos tem algumas pessoas, a Marisa, a Maria Coema, a Gislaine, a minha mãe, a Aline Fernanda Zanetti, oração pela família, glória a Deus pela vida da Aline aí, que nos ajudou aí, né? No nosso TCC, né? Nosso não, do Ricardo. Meu TCC, um abraço aí para a Aline, que Deus abençoe você, Aline, a Wanda, a pastora Wanda, o pastor César, a Simone e o Berto. Simone, um abraço para Simone. Um abraço pro Berto. Berto, continua firme aí, meu filho. Vamos para cima. Glórias a Deus. Para Nancy Pereira, também. A Cristina Rodrigo e Ravi, Maria Clara e Maria Rita, Denise Oliveira, oração pela família, Michele, Guilherme e Elis, Gilmara Jane Lima, oração pelo Bruno Lima, Wagner, João Vitor, Suelen, Maria Emília e Carlinhos, Rogério e Joana Inácio, Pati Cerezani, que está na UTI. Vamos orar. Que Deus possa visitar essa vida lá, né? Cássia Cavalcante, Luziane, Ricardo e Alice, Elaine e Paulinho. Glórias a Deus. Vamos entrar em oração. Amém. Vamos orar. Nós cremos, né? Como diz aqui o próprio Salmo 73, quando Asaf entrou na presença de Deus, ele teve resposta. Então o Senhor vai nos dar resposta hoje. O Senhor tem resposta para a sua família. Comece diferente esse ano. Você que está com o teu esposo aí, pegue na mão dele, faça essa oração de concordância. A oração de concordância ela tem um poder que nós não imaginamos. Sim, a Bíblia fala muito sobre a oração de concordância. Então pegue na mão aí do teu esposo. Vamos começar diferente esse ano. Né? Deus tem tantas coisas para fazer nas nossas vidas aqui na terra também. Né? Amém. Amém. Pai, nós entramos na tua presença. Amém, agradecemos, Senhor, por mais um programa, por mais um ano de vida, Senhor. Pai, nós sabemos que esse ano é um ano de dependência, Senhor. Amém, o Senhor, ó Pai, está guardando as famílias, ó Pai. As famílias que estão em Ti, que estão em Cristo, ó Pai. Deus, Pai, guarda, abre os olhos daqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, resgata as famílias, ó Pai, que clamam pelo Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, que haja restauração de famílias, ó Pai. Que haja o resgate de filhos das drogas. Que haja resgate de filhos, ó Pai, que ainda não Te conhecem, ó Pai. Jesus. Pai, visita as escolas, Senhor. Pai, Senhor. que os pais e mães, ó Pai, venham ter consciência, ó Pai, de ensinar os seus filhos na palavra do Senhor. Jesus. Que venham inculcar nos seus filhos a palavra, Senhor. Jesus. Que venha direcionar os seus filhos, Senhor. Que o coração desses pais venham voltar para os filhos. Que os olhos venham voltar para os filhos. Essa nova geração que vai mudar esse país, que vai mudar essa nação, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, todas essas pessoas que estiveram conosco, aquelas pessoas que vão assistir esse programa, visita cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo pedido de oração, ó Pai. O Senhor conhece cada pedido, ó Pai. Vá de encontro, ó Pai, como o Senhor fez na vida de Asaf, ó Pai. Quando ele clamou, Senhor, quando ele entrou na tua presença, o Senhor veio com a resposta, Senhor. Vem com essa resposta nesta noite, ó Pai. Cura, Senhor. Traz libertação. Traz cura, ó Pai. Tira, ó Pai, a Pátia Cerezani daquela UTI, ó Pai. E mostra para ela que há Deus em Israel, que há Deus nessa terra, que nós servimos a um Deus vivo, ó Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos. Né, você que assistiu esse programa, né? Compartilhe ele, curte ele, manda para os seus amigos, né? Essa palavra poderosa
E semana que vem nós estaremos aqui de volta na graça do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.